TEA, transtorno do espectro autista ou autismo. Tudo bem, pessoal? Eu sou o Douglas Norte, terapeuta ABA da Norte Intervenção Comportamental. Hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre autismo ou transtorno do espectro autista. Na área da psicologia, da medicina, a gente tem um livro que se chama o DSM-5. Esse livro, ele trocou um pouco a nomenclatura. Então, o que antes era autismo, hoje nós chamamos de transtorno do espectro autista. Por quê? Existe uma grande variabilidade no transtorno, que hoje nós chamamos de autismo leve, autismo moderado e autismo grave. Porém, até pouco tempo atrás não era assim. Nós chamávamos de Asperger, de síndrome de Rett ou de autismo clássico. Com essa nova nomenclatura no DSM-5, a gente é capaz de diagnosticar de uma maneira mais eficaz e melhor crianças, adolescentes e adultos que apresentam os mesmos sintomas, a mesma sintomatologia do transtorno. Hoje o transtorno é dividido em duas principais categorias. Ou seja, para tu ser diagnosticado com autismo, tu precisa obrigatoriamente alguma dificuldade em maior ou em menor grau em duas grandes áreas, que são comunicação. Ou seja, é uma criança que pode ser não verbal, pode ser que ela não fale, mas também pode ser uma criança simplesmente que tem dificuldade de se comunicar. Dentro ainda da área da comunicação, ainda tem a parte de interação social. O que quer dizer isso? Significa que também em maior ou em menor grau, esses indivíduos com autismo, eles ou não gostam, em geral, de interagir socialmente, ou não têm o traquejo social. Aquela coisa de entender ironias, de entender metáforas, de fazer piada, de brincar com os amigos, pode ser uma tarefa, uma habilidade super difícil para uma criança adolescente com autismo. Logo em seguida eu vou falar um pouquinho sobre alguns sinais de alerta, principalmente para crianças com autismo. E aí nós vamos falar um pouquinho melhor sobre isso. Como eu estava falando, são duas grandes áreas. Então a primeira nós já falamos, é sobre comunicação e interação social. A segunda grande área que nós vamos falar, além da comunicação e dificuldade de interação social, são os interesses restritos e os comportamentos estereotipados. Classicamente a gente conhece, a gente ouve falar e principalmente vê em filmes aquelas crianças que apresentam algum comportamento estereotipado. Por exemplo, o flapping, quando a criança balança a mão, ou o próprio balançar do corpo. Mas a questão é a seguinte: toda criança ou adolescente diagnosticada com autismo, ela pode apresentar estereotipias e nem por isso é disfuncional. Cabe a gente perceber quais são elas e tornar ela menos perceptível, torná-la mais adequada para a vida social. Nós ainda temos a parte dos interesses restritos. É muito comum a gente perceber crianças que têm interesse por dinossauro, por trem, por planetas, e é super comum nas crianças que elas terem esses interesses enquanto está na fase da infância. Porém, nas crianças com autismo, muitas vezes esses interesses são ou diferentes da faixa etária ou ainda são muito aprofundados. O que eu quero dizer com isso é que, em geral, crianças gostam de dinossauros, gostam de trens, mas as crianças com transtorno do espectro autista, elas se aficionam por aquilo. Elas gostam tanto que sabem o nome de todas as espécies de dinossauro, sabe o tipo de pata, sabe a cor do olho, sabe o tipo de rabo que cada um tem que ter. No momento que nós acabamos nos interessando muito por um assunto, nós acabamos deixando de lado outras tantas coisas que podem ser interessantes, inclusive para o nosso desenvolvimento. Então nós fizemos agora uma compreensão rápida sobre os principais áreas de dificuldade do autismo: interação social, comunicação, interesse restrito e comportamentos repetitivos. Mas o que é mais importante, além de nós sabermos teoricamente sobre isso? É a gente ter uma ideia, pelo menos, a gente ter uma consciência de alguns sinais de alerta que essas crianças podem apresentar. Eu vou falar agora algo que pode ser muito útil, não só para você que é pai ou mãe de uma criança, mas principalmente para profissionais que lidam direto com essa fase inicial das crianças. Por exemplo, pedagogos, fonoaudiólogos, professores de educação infantil. Uma coisa que a gente tem que estar sempre atento é ao contato visual. É uma das habilidades básicas do desenvolvimento humano e é bem comum as nossas crianças que têm o diagnóstico ou ainda não têm, mas são super pequenininhas, ter algo diferente, ter um desvio no contato visual.
que eu quero dizer com isso é que a criança ela pode não olhar no olho igual o irmão olhava, ela pode não olhar no olho igual os coleguinhas olhavam, porque, em geral, a grande maioria das crianças que apresentam transtorno do espectro autista, elas têm uma aversão ao contato visual. Falta motivação para elas olharem no olho e para elas interagir socialmente. Isso entra em outro quesito que se chama a atenção compartilhada. A atenção compartilhada é uma habilidade também muito básica do ser humano que envolve nós olharmos para nossa referência social, por exemplo, a mãe, a babá. Então a criança olha para a mãe, ela olha para a babá sempre que quer ter uma referência social. Se chegou um animal diferente, um cachorro, um gato, chegou um vizinho diferente na casa, é comum que crianças, que bebês, olhem para a mãe e vejam do tipo, está tudo bem? Será que eu posso confiar nessa pessoa? Eu posso brincar com ela? Isso é mais ou menos a atenção compartilhada. Ou quando a criança está muito interessada num brinquedo, é comum ela olhar para o brinquedo, ela sorrir e depois olhar de volta para a mãe. Porém, também essa habilidade está em déficit nas nossas crianças com transtorno do espectro autista. Então, se vocês conhecem ou percebem no próprio filho uma criança que não compartilha atenção, que não olha para o pai, não olha para a mãe, da maneira mais ou menos de acordo com a faixa etária dela, de acordo com os coleguinhas ou amigos, eu tenho certeza que é o momento de procurar um profissional, de procurar um bom médico, neuropediatra, alguém que entenda de autismo para que possa lhe ajudar da melhor maneira possível. Outra maneira fácil de nós percebermos alguns sintomas que são sinais de alerta para o autismo é através da linguagem e da comunicação. As nossas crianças com autismo, em maior ou em menor grau, eu sempre ressalto isso, elas apresentam déficits na comunicação. Quando eu falo de comunicação, eu não estou falando de linguagem. Linguagem é a fala, é nós falarmos palavras, sílabas, frases. Porém, a comunicação é quando eu quero alguma coisa, eu posso olhar para aquele objeto. Eu posso pedir através do apontar. Eu não preciso falar, mas se eu apontar, eu quero isso, vocês vão me entender e são capazes de me dar. As crianças e adolescentes com autismo muitas vezes apresentam déficit nesse quesito da comunicação. Então, se você tem uma criança, tem um filho, tem um amigo, tem um vizinho que está com 2 aninhos de idade, ainda não apresenta as primeiras frases simples de 2 palavras, não começou ainda a balbuciar, que é o mamá, papá, dadá, já é um sinal de alerta que tem que ser encaminhado, tem que ser avaliado por um bom profissional. Outro ponto super importante que a gente precisa ter sempre em mente é sobre o brincar dessa criança. Será que essa criança está brincando de maneira adequada? É bem comum que as crianças com autismo, elas não brincam da maneira adequada, principalmente no que se refere ao simbólico. Ou seja, é difícil para elas brincar com o carrinho, brincar com o avião, isso é muito difícil para elas. Então a gente costuma ver no consultório crianças que ficam rodando a rodinha do carro, ficam abrindo e fechando, ficam desmontando todo o carrinho para ver uma peça específica, e isso também é um sinal de alerta. Gente, esse é o segundo vídeo da nossa série que busca trazer informação inteligente sobre autismo. Eu espero ter ajudado vocês e eu queria finalizar dizendo que todos esses sinais de alerta que eu falei, a palavra já explica super bem. É um alerta para nós procurarmos ajuda, para nós procurarmos um bom profissional, para nós termos em mente o que nós podemos fazer com aquela criança. Porque ainda existe um preconceito no nosso país, aqui no Brasil, que é: eu não vou levar no psicólogo, eu não vou levar no médico, porque minha criança não é louca, a minha criança não é especial. Porém, quanto mais cedo a gente diagnosticar, melhor vai ser o prognóstico, melhor vai ser a evolução dessa criança. A gente só tem a ganhar com isso. Terapia não faz mal para ninguém. Se a gente diagnosticar uma criança com 8 meses, chegar aos 4, ela não tiver diagnóstico de autismo, nós vamos falar: tudo bem, que bom que nós intervimos e ela não tem o diagnóstico. Porém, se nós não começarmos a intervir desde cedo com crianças que têm esses sinais de alerta, quando nós chegar nos 4 anos e for diagnosticado, nós já vamos ter perdido 3 anos e meio. E o que eu mais quero é que vocês, pais e profissionais, tenham consciência que a gente não precisa mais perder tempo com as nossas crianças com autismo. Então tá, pessoal, é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês fiquem muito mais alertas, muito mais atentos a todas as crianças que passarem por vocês. Sejam conscientes, terapia não faz mal para ninguém.
Se vocês gostaram desse vídeo, então, inscreva-se aqui no meu canal, mandem sugestões, comentários, avaliações, vamos debater sobre autismo, vamos conscientizar todo mundo sobre autismo. Não esquece também de curtir a página do Face, dar uma lida nos nossos textos e eu espero cada vez ajudar mais todo mundo para saber um pouquinho mais sobre esse transtorno. Um abraço! Tem um mosquito em mim. Entrou um mosquito dentro da narina. O que quer dizer isso?